Um antigo conflito ganhou um novo e triste capítulo no segundo semestre deste ano. Israel prometeu aniquilar o Hamas após militantes do grupo invadirem o território do país em 7 de outubro. Os combatentes islamistas atravessaram a fronteira a partir da faixa de Gaza e deixaram, segundo autoridades israelenses, 1.200 mortos, além de levar 240 pessoas sequestradas para o enclave. Entre as vítimas, 3 brasileiros que participavam de um festival de música eletrônica foram assassinados. Logo na primeira semana de guerra, autoridades israelenses cortaram o fornecimento de água, comida, medicamentos e eletricidade para o território palestino, um cerco total criticado por ONGs de direitos humanos e pela ONU. Líderes globais viajaram até Tel Aviv para manifestar apoio ao direito de autodefesa israelense, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o chanceler alemão Olaf Scholz, mas muitos também sinalizaram a importância de se respeitar o direito internacional. Foram 2 semanas completas até os primeiros caminhões com ajuda humanitária entrarem a partir do Egito pela passagem de Rafah, único posto de fronteira que não é controlado por Israel. Após 20 dias de bombardeios diários contra a faixa de Gaza, que atingiram escolas administradas pela ONU, hospitais, mesquitas e campos de refugiados, o exército israelense iniciou uma operação terrestre. Militares divulgaram vídeos em que mostraram túneis subterrâneos que seriam usados pelo Hamas, depósitos de armas e laboratórios de fabricação de mísseis. Segundo Israel, o subsolo de mesquitas e de hospitais como o Al-Shifa, maior centro médico de Gaza, seriam postos de comando do movimento islamista. O Ministério da Saúde do Hamas contabilizava quase 15 mil mortos em 7 semanas de conflito, enquanto a ONU indicava mais de 2/3 dos 2,4 milhões de habitantes deslocados. Mais de 1 mês e meio depois do início da guerra, uma trégua foi alcançada entre as partes. O texto determinava a soltura de pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, em troca da libertação de 150 palestinos prisioneiros em Israel. Inicialmente prevista para 4 dias, a trégua foi estendida dentro de um dispositivo de que para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. A evolução do conflito entre Israel e Hamas para uma possível guerra regional com outros países envolvidos não se concretizou, apesar de hostilidades pontuais, como bombardeios entre Israel e facções que ocupam o sul do Líbano e tensões com os rebeldes Houthis do Iêmen. A guerra no Oriente Médio ligou o sinal de alerta na Ucrânia. Após mais de 1 ano e meio de confrontos com a Rússia, com países ocidentais fornecendo equipamentos como caças F-16, tanques Abrams e Leopard, além de munições de fragmentação e urânio empobrecido, as atenções passaram a ser divididas. Apesar da ajuda militar, a contraofensiva ucraniana de meados deste ano fracassou diante da solidez das linhas de defesa russas. O principal comando militar da Ucrânia já admitiu que os combates chegaram a um impasse. À medida que o inverno se aproxima, Kiev teme uma nova campanha massiva de bombardeios russos contra infraestruturas energéticas, uma situação semelhante à do inverno de 2022, quando milhões de pessoas ficaram sem eletricidade em meio a uma onda de frio. Um terceiro conflito também marcou o segundo semestre de 2023. Uma ofensiva relâmpago lançada pelo Azerbaijão contra o território separatista de Nagorno-Karabakh deixou centenas de mortos e forçou a retirada da maioria dos 120 mil moradores da região. Os armênios que ocupavam o território anunciaram a dissolução da República Separatista a partir de 1º de janeiro de 2024. A região montanhosa, dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão, era alvo de disputas desde a dissolução da União Soviética. As negociações sob mediação internacional para um acordo de paz ainda não haviam terminado até o final de novembro. A queda de um avião que fazia o trajeto entre Moscou e São Petersburgo matou lideranças do grupo Wagner, entre elas seu líder, Yevgeny Prigozhin. O acidente aconteceu 2 meses depois de uma rebelião frustrada, em que mercenários chegaram a capturar brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. Prigozhin desistiu rapidamente do motim e encerrou o movimento com um acordo que previa sua partida para Belarus.
Apesar das insinuações de alguns líderes ocidentais sobre a possibilidade de o Kremlin ter ordenado a morte do antigo aliado, o governo russo nega qualquer envolvimento com o episódio. Nos Estados Unidos, Donald Trump fez história em meio a vários processos que responde na justiça, 4 deles criminais. Pela primeira vez em mais de 100 anos, um ex-presidente foi intimado a depor em sua própria defesa em um julgamento. Em novembro, em Nova York, o republicano se defendeu das acusações de ter inflado de forma colossal o valor de seus ativos imobiliários para seduzir bancos e negou qualquer fraude. No estado da Geórgia, onde responde a acusações de interferência eleitoral, o magnata foi fichado na prisão do condado de Fulton, em Atlanta. Sua mugshot, foto de identificação de pessoas que são fichadas na justiça, foi tirada durante uma breve detenção, que durou menos de 30 minutos. O bilionário pagou uma fiança de $200 mil, quase R$1 milhão. 2023 foi um ano de perdas nas artes. Milan Kundera, escritor tcheco, naturalizado francês, autor de A Insustentável Leveza do Ser, morreu aos 94 anos. Nos Estados Unidos, Tony Bennett, o último de uma geração de cantores americanos cujo espírito alegre uniu gerações e o tornou autor de sucessos por 7 décadas, morreu aos 96 anos. Outra lenda da música se despediu neste ano, a 8 vezes vencedora do Grammy, Tina Turner. A cantora morreu aos 83 anos, na Suíça, onde viveu por quase 30 anos. O eterno Chandler, da comédia televisiva Friends, o ator Matthew Perry, morreu aos 54 anos. Segundo a imprensa americana, ele teria sido encontrado na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, sem sinais de qualquer ato criminoso. O pintor e escritor colombiano Fernando Botero, um dos artistas latino-americanos mais influentes do século XX, famoso pelas figuras opulentas que pintava e esculpia, morreu em Mônaco, onde morava parte do ano, aos 91 anos. Seu corpo foi levado para a Colômbia, onde foi sepultado após uma semana de despedidas e homenagens. Considerado um dos principais nomes da diplomacia dos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger morreu aos 100 anos. Até poucos meses antes, ele seguia com responsabilidades nos assuntos internacionais, como quando em julho viajou para Pequim para se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos, após uma história de sucesso à italiana, marcada por escândalos entre a glória e a decadência. O magnata, presente na vida pública por décadas, deixou sua marca na política, economia, sociedade e futebol. Terremotos mortais. A região de Marrakech, uma das principais cidades marroquinas, foi fortemente abalada por um tremor de magnitude estimada entre 6,8 e 7, o mais forte já registrado no país, deixando quase 3.000 mortos e mais de 5.600 feridos. O Afeganistão, que vive uma grave crise humanitária desde a retirada generalizada da ajuda internacional após o retorno dos talibãs ao poder, sofreu com uma série de terremotos. Autoridades locais informaram que um abalo sísmico de magnitude 6,3, seguido por 8 tremores secundários, deixou mais de 1.000 mortes no oeste do país. A natureza também mostrou sua força na Líbia. A passagem da tempestade Daniel deixou quase 4.000 mortos e milhares de desaparecidos. Inundações devastaram a cidade de Derna, onde o rompimento de 2 barragens gerou um fluxo semelhante a um maremoto, o que ocasionou a devastação de bairros inteiros, com milhares de pessoas sendo arrastadas para o mar. Tempestades também atingiram outros países como Índia, Vietnã e Grécia. China e Hong Kong viveram as maiores chuvas registradas nos últimos 140 anos. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas ficaram presas por dias no famoso festival Burning Man, isolado após o fechamento de estradas por conta de temporais. Mas foi o calor registrado no segundo semestre que chamou a atenção de especialistas. De junho a outubro, o mundo bateu recordes mensais de temperatura para esse período do ano. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, 2023 deve superar o recorde anual de 2016, o ano mais quente já registrado.
As temperaturas elevadas são acompanhadas por secas que provocam fome, incêndios devastadores e furacões de intensidade incomum. O Canadá viveu uma temporada histórica de queimadas este ano, com mais de 18 milhões de hectares arrasados e 200 mil pessoas deslocadas. Em agosto, um incêndio no Havaí destruiu quase completamente a cidade turística de Lahaina, no Maui, deixando quase 100 mortos. A Grécia foi gravemente atingida por incêndios florestais, incluindo o maior já registrado na União Europeia, em Evros. As chamas, alimentadas por uma onda de calor, ainda devastaram as ilhas turísticas gregas de Rhodes e Corfu e outras áreas da bacia do Mediterrâneo, como a Argélia ou a ilha italiana da Sicília. Objetivo: a Lua. O satélite natural da Terra está mais uma vez no centro da corrida espacial. A sonda russa Luna 25, a primeira missão lunar de Moscou desde 1976, caiu no Polo Sul da Lua, alvo de muito interesse por conter água congelada. A NASA conta com o foguete Starship desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk para suas missões Artemis, que querem levar astronautas à Lua em 2025 pela primeira vez desde 1972. Após uma explosão em abril, um segundo teste foi realizado em novembro. Na ocasião, o módulo superior do foguete chegou ao espaço antes que uma anomalia provocasse uma nova explosão. Na medicina, um procedimento inédito. Cirurgiões de Nova York realizaram o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo, embora ainda não se saiba se o paciente vai recuperar realmente a visão. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. Transplantar um olho inteiro foi durante muito tempo o santo graal da ciência médica. E embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, aos quais devolveram parcialmente a visão, nunca antes a operação foi realizada em uma pessoa viva. Na área de tecnologia, o adeus ao pássaro azul. Poucos meses após adquirir o Twitter por 44 bilhões de dólares, Elon Musk decidiu reformar a imagem da empresa, que foi rebatizada de X. Outras mudanças foram anunciadas, como a possibilidade de fazer chamadas de áudio e vídeo a partir da plataforma, sem a necessidade de um número de telefone. A nova direção da rede social pretende transformar o X em um aplicativo universal, semelhante ao WeChat da China, que permitirá aos usuários socializar e gerenciar suas finanças. Em uma nova demonstração de que veio para ficar e romper barreiras, a utilização da inteligência artificial permitiu o lançamento de uma nova música dos Beatles. Now and Then, escrita e cantada pela primeira vez por John Lennon em 1978, foi finalizada pelos companheiros Paul McCartney e Ringo Starr, com alguma ajuda da tecnologia.